Béchamp ou Pasteur, né? Primeiro perguntar, quem foi Béchamp? Dentro do conceito até de Pasteur, não estou nem falando no conceito do Béchamp, que eu não defendo Pasteur, eu defendo Béchamp. Pasteur, para mim, é um vilão. Pasteur, para mim, é um enganador. Ele é um falsário, é um estelionatário científico que criou uma teoria, a teoria do germe, que é errada. Hoje, com a teoria do microbioma intestinal, qualquer um sabe que nós somos cobertos de bactéria por dentro e por fora, e em todas as cavidades. E Pasteur era um mentiroso que, quando morreu, pegou na mão de um assistente e disse: Béchamp estava certo. Né? Aqui, ó, Béchamp ou Pasteur? Béchamp estava certo. Porque Béchamp fez a teoria do terreno biológico. E Béchamp era muito mais inteligente do que Pasteur. Béchamp era muito talentoso, muito mais talentoso. Você sabe como Béchamp morreu? Morreu no ostracismo, abandonado, sem dinheiro, com seu laboratório fechado, porque as indústrias farmacêuticas da época abraçaram Pasteur e abraçaram o departamento de Pasteur. Então, Pasteur criou as vacinas? Sim, ele é um nome importantíssimo nas vacinas, mas as vacinas na mão de Béchamp, por exemplo, teriam um outro tipo de enfoque. Béchamp ou Pasteur? Né? Primeiro perguntar, quem foi Béchamp? Béchamp foi ou seja, um opositor de Pasteur, né? Opositor. Eles tinham teorias totalmente opostas uma à outra. Béchamp dizia, nós somos um aglomerado de micro-organismos. Nós temos fungos espalhados por todo o corpo, nós temos bactérias espalhadas por todo o corpo. E ele estudava fungos, ele estudava fermentação. Né? Ele sabia que os fungos cresciam, inclusive, no nosso corpo, em locais que a gente não imagina até hoje. Né? A gente só sabe que tem fungo quando ele aparece no meio dos dedos, ou na região da virilha, ou em outro lugar do corpo. Aí você fala, ou a mulher, quando a mulher tem candidíase, também a mulher lembra que os fungos existem quando, né, atinge a área genital. Então, o Béchamp já dizia isso com clareza, nós só desenvolvemos um sintoma de um germe só começa a fazer efeito na gente quando ocorre um desequilíbrio no terreno biológico, quando o terreno biológico é alterado. Agora, isso ele disse em 1850. Ele sustentou toda a teoria do terreno biológico. E sabe quem apoiava ele? Nada mais, nada menos do que Claude Bernard. Quem conhece aqui medicina, quem estudou fisiologia, na primeira página de qualquer livro de fisiologia, o primeiro nome que aparece é Claude Bernard, que é o pai da fisiologia. É o pai da fisiologia moderna. É a pessoa que criou a teoria da homeostasia e do meio interno, ou seja, de que nós reagimos ao ambiente com a mudança de temperatura, nós reagimos ao ambiente com mudança de hidratação, nós reagimos ao ambiente com mudança de pH, nós reagimos ao ambiente com tudo. E nós reagimos ao ambiente com mudança bacteriológica. Nós mudamos a nossa microbiologia a cada prato que a gente come. Se você come um prato de pudim de leite condensado, você vai fazer a tua microbiota que se nutre de leite condensado, se nutre de leite com açúcar, em alta concentração, essa microbiota vai proliferar imediatamente após essa dieta. Se você, ao contrário, em vez de comer um pudim de leite condensado, comer uma manga saudável, orgânica e madura, você vai criar uma microbiota em torno da digestão dessa manga. Microbiotas totalmente distintas e que produzem substâncias totalmente distintas no nosso tubo digestivo. Eu estou resumindo aqui de uma forma muito simples, que eu quero que todo mundo entenda. Né? Eu sou um educador em saúde, então eu quero que você entenda. Então, isso é vacina. Isso é vacina. As bactérias que habitam seu tubo digestivo agora estão te concedendo imunidade ou estão te concedendo queda da imunidade. Acorda para isso. Abram as suas cabeças. Cada alimento que você põe para dentro do teu corpo, aquele bife que você come na churrascaria, que você paga X, né, por aquele bife, né, aquele custo de carne que você comeu, ele gera uma microbiota que produz uma substância altamente tóxica para os vasos sanguíneos, que é a substância responsável pela placa de ateroma, chamada TMAO, TMAO,
que é produzida por quê? Por bactérias intestinais. A TEMAL é uma substância tóxica, que é a maior determinante de placas de ateroma colarem nas artérias, e que ela é produzida por bactérias intestinais. O Pasteur dizia isso, o Pasteur sabia disso. O Béchamp dizia isso, e o Pasteur sabia disso há 1 século e meio atrás. Só que o Pasteur sabia disso e fazia de conta que não sabia. Porque Pasteur queria dizer o seguinte: não, o que o Béchamp está falando está errado. Nós não temos bactéria para tudo que é lado. Que conversa é essa? Que história de maluco é essa que tem bactéria para tudo que é lado? Nós somos estéreis, sustentava o Pasteur. Nós somos limpos por dentro, né? A nossa boca é limpa, nosso intestino é limpo, nossas mãos são limpas, nossas cavidades nasais são limpas. É que de vez em quando vem um vírus, né? Ou vem uma bactéria criminosa, ela está aqui, olha aqui, ó, pousou aqui. Nossa, uma bactéria da meningite e me invadiu e eu peguei meningite. É lógico que essas teorias se intercalam. Se você tem uma bactéria muito predominante num ambiente, como eu estava falando do vírus, ou um vírus, né, que é o caso do coronavírus, está muito predominante, por isso que tem que diminuir a predominância dele, com isolamento social, é claro que aumenta a possibilidade de você contrair aquele germe. Mas prestem atenção, o que Béchamp defendia, a chamada teoria do terreno biológico, e que Claude Bernard acompanhava ele na teoria, dizia, se você tem o teu terreno biológico equilibrado, se você tem bactérias, vírus e fungos ocupando todos os tecidos do seu corpo com uma forma equilibrada, você tem a sua imunidade aumentada e você não há de contrair doença. Por quê? Porque é o que você pode sustentar hoje. É o pior, Yasmin, é o que todo mundo sabe hoje. Se Pasteur voltasse hoje, né, saísse lá da tumba dele, alguém ressuscitasse ele, dissesse, Pasteur, volta para 2020 agora. Ele ia dizer, gente, desculpa, eu contei uma grande cascata no passado, agora vocês não estão vendo que está tudo comprovado, que o que eu contei foi cascata? E era tão cascata o que ele contou, que ele pegou a mão do assistente no leito de morte e falou assim, o terreno é tudo, e o germe não é nada. Béchamp está correto. E morreu. E deixou isso para o assistente dele. Ele sabia que ele era um estelionatário científico. Ele é conhecido por ter adulterado resultados científicos para poder ganhar na disputa científica com Béchamp. Isso é uma história, isso é história da medicina. Isso está tudo registrado. Chegava a ter, quase que houve um desafio para duelo entre os dois, porque eram ofensas trocadas no ambiente científico, e eram ofensas, e era o grupo do Pasteur, e era o grupo do Béchamp, mas quem perdeu foi Béchamp, gente. E a história, todo mundo sabe que a história ela é contada pelo vencedor. Por isso que eu pergunto, por que nós temos até hoje que está nos curvando para uma teoria de 1850, que é a teoria do germe, e que ganhou a teoria de Claude Bernard e de Antoine Béchamp, que era muito mais bem estruturada e que foi derrubada em 1850? Por que a gente tem que continuar se curvando para a teoria do germe, que já provou que não deu certo? A própria epidemia de Covid é demonstração disso. Que o mundo está vulnerável a pandemias. A saúde das pessoas no mundo inteiro está vulnerável às pandemias. Porque o terreno biológico dessas pessoas no mundo inteiro está alterado para pior. Que nós estamos envenenando e viciando as populações ribeirinhas da Amazônia e as periferias do Brasil com açúcar em alta quantidade e cobrando dinheiro do Bolsa Família para vender esses produtos, empurrar esses produtos goela abaixo da nossa população periférica. Nós estamos permitindo que o brasileiro periférico seja infectado pelo Covid, porque ele tem que sair para trabalhar, ele não pode depender de um apoio, ele tem que pegar ônibus, ele tem que aglomerar, até para a fila do dinheiro ele tem que aglomerar. Então, assim, a gente precisa compreender, deixar de ser hipócritas, que a palavra é essa, deixar de ser hipócritas e começar a compreender que há algo maior.
há algo que a gente precisa compreender que não está apenas num germe, e que não está apenas numa vacina contra um germe. É uma tolice pensar isso.